Bom dia, olá crianças, olá família Gileade, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Que o Senhor, nosso Deus, esteja tirando todo tipo de ansiedade, toda falta de fé dos nossos corações, né? Nós agradecemos já a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de mais uma vez podermos abrir nossos olhos, acordarmos com este sol lindo, né, e contemplar as belezas do nosso Deus para a nossa vida. Desculpa. Então nós queremos, eu quero agradecer toda a família Gileade, a cada criança que tem se empenhado em estudar a palavra. Né, nós temos todos os domingos refletindo sobre a palavra de Deus. E ultimamente a gente vem estudando sobre as parábolas, e nós vimos que as parábolas Jesus usava para doutrinar aquele povo que o seguia, aquela multidão, né, em rodas de conversa, às vezes que ele estava conversando, ele usava parábolas para o povo entender o que ele queria falar, né? E aí ele sempre usava a cultura do povo local. Na cidade que ele passava, se fosse uma cidade de pescadores, de agricultores, ele usava elementos, usava coisas, né? Para falar da palavra de Deus, assemelhando aquilo, né? Aquele elemento em si, que ele queria tocar no coração das pessoas. Dizer, ó, entenda, estou falando disso, a palavra de Deus está falando disso, é o seu dia a dia, você está vendo como você produz, como você faz uma semente brotar, é a palavra de Deus também no seu coração. Então, que essa semente, essa palavra de Deus, todos os dias, venha cair no nosso coração e ela venha frutificar, certo? Então, vamos orar, crianças, neste momento, para a gente dar início, né? Pedir discernimento ao Senhor, para que a gente use, aplique também essa palavra no nosso coração e aplique no nosso dia a dia, tá bom? Querido Deus, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, Senhor, podendo estudar a Tua palavra, falar do amor que o Senhor tem por nós. Senhor, abençoe a toda a família Gileade, cada criança que neste momento está assistindo a esse vídeo. Senhor, tire qualquer tipo de ansiedade do coraçãozinho delas, qualquer medo. E, Senhor, que elas possam frutificar, falar da palavra do Senhor, aonde elas estiverem, no vizinho, na escola, com os coleguinhas, que elas possam ser boca do Senhor por onde elas andarem. Abençoe o nosso dia, abençoe a família Gileade, abençoe todas as famílias do nosso planeta, todas as pessoas que estão sofrendo, Pai, neste momento em que o medo se apresenta muito forte em nossas vidas, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, confiar sempre em Ti, que nada venha nos desanimar, que nada venha fazer com que percamos a fé no Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Desculpa, crianças. Então vamos relembrar, crianças, parábolas que nós já estudamos. Vocês estão lembrados da parábola dos dois fundamentos, que está lá em Mateus, né, 7, capítulo 7, 24 a 27, que a gente estudou, que fala de dois construtores, um prudente e um insensato. O que é prudente? É aquele que pensa, que raciocina, né, antes de fazer qualquer coisa. Então esse homem, tinha um homem prudente e insensato. Vamos falar primeiro do homem insensato, né? O homem insensato, ele construiu a sua casa na areia. Estão lembrados? Na areia, veio as tempestades, bum, a casa foi ao chão. Então, essa casa é representando o nosso corpo, a nossa vida. E a areia é a palavra de Deus, os ensinamentos que tem na Bíblia, né, o que nós estudamos, os ensinamentos que Deus nos dá. Nós vamos edificando às vezes nela sim, às vezes vamos à igreja,
EBD, culto, né? Mas, quando vem essa tempestade, eu esqueço de tudo, né? Quando vem as coisas do mundo, tempestades são as coisas do mundo, por exemplo, a pandemia é uma tempestade que nós estamos passando, né? E eu esqueço de tudo aquilo que eu aprendi, porque eu construí minha casa na areia, não tenho força, né? Vem a tempestade e me joga no chão. E temos o construtor prudente, que é aquele que ouve a palavra de Deus, que tem Jesus, a rocha da sua vida é Jesus. É firme. Vem a tempestade, vem qualquer tipo de coisa ruim para a sua vida e ele não desanima, né? Ele continua firme, que a sua rocha é Jesus, é um homem prudente. Lê a palavra. Lembra quando a tia falou? Ora, lê e obedece. Então a sua casa pode vir a tempestade que for, que não será derrubada. Temos ainda, estudamos também a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, de 1 a 9, né? Vimos vários tipos de terreno, pedras onde a semente caía, né? E nós vimos também que a semente é a palavra de Deus, certo? É a palavra de Deus. Que se ela cair num terreno bom, né? E ser aplicado realmente, ela vai dar frutos. Vai dar frutos tanto interno como externo. Interno é quando você mesmo, você é como aquele homem prudente. A palavra de Deus está lá no coração, né? Ela não sai. Aí no momento de aplicar, que é o externo, como que eu vou viver essa palavra? Como que eu vou viver esse ensinamento da Bíblia? E aí, crianças, o que acontece? Vai frutificar. E são 3 elementos que nós não podemos deixar de fazer para que esse terreno continue dando os bons frutos, crescendo, a semente crescendo, dando a árvore nome e dando frutos. Que é orar, ler a Bíblia e obedecer. Certo? E aí, domingo passado, nós estudamos sobre os trabalhadores na vinha, né? Os trabalhadores na vinha, que está em Mateus 20, de 1 a 16. Né? Quem são esses trabalhadores? Esses trabalhadores somos nós, né? E quem é esse proprietário? É Deus. Ele que manda na nossa vida. A nós só resta obedecer. Né? Lembra lá do semeador? A última, obedecer. E esses trabalhadores obedeceram. Não importou o horário, nós vimos que o tempo que era de 6 a 6, ele foi fragmentado, ele foi dividido em horários. 6 da manhã, quando começava, depois 9, o proprietário foi lá chamar mais uma turma, depois meio-dia, depois 5, 3, depois às 5. Faltando 1 hora para terminar aquele período de trabalho, o proprietário foi lá, buscou. E assim Deus faz conosco. O nosso tempo não é o tempo dele. Qualquer momento ele nos chama para trabalhar nessa vinha. O que é trabalhar nessa vinha? Falar de Deus também para as pessoas. Aceitar Jesus como seu Salvador. Né? E ele é tão generoso, né? Deus é tão bondoso que nós somos agraciados pelo amor dele. É pelo amor desse Deus, desse nosso Deus, que um dia deu o seu Filho lá na cruz para morrer por nós, né? De tão bondoso que ele é para conosco. E hoje, crianças, nós vamos aprender, com licença, tá, criança? Deixa eu pegar um negócio que eu aqui no chão. Nós vamos aprender
uma outra, aprender não, nós vamos estudar, que a gente não aprende, a gente estuda, aprende sim, mas a gente aplica, né? A gente aplica, a gente aprende a palavra de Deus, né? A Bíblia está aqui para que a gente desfrute dela o mais que a gente puder. Então nós vamos falar de um animalzinho, né? Nós vamos falar de reunião. É o que vocês estão fazendo aí na casa de vocês, né? Agora mais ainda, né? Com mais tempo, quase todos os dias as famílias estão reunidas devido ao isolamento, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, de domingo é dia de reunir para estudar a palavra, certo? Para ouvir o pastor, né? Nos cultos que ele está passando pra gente. E como é gostoso, né? Essa reunião de família, poder conversar com a família, tirar as nossas dúvidas com a família, né? Porque primeiramente nossos melhores amigos, depois de Deus, nosso melhor amigo são nossos pais. Vocês têm que levar isso pro resto da vida de vocês. Então tá. Então, a tia vai mostrar aqui, né? O que vocês estão vendo aqui. Que animalzinho é este? Já descobriram, né? Fala bem alto aí. Que animal é esse? Fala aí pro papai, pra mamãe, pra quem estiver com vocês. Isso, se falaram que é uma ovelha, ótimo. Vocês estão certinho. Isso é uma ovelha. Vocês já ouviram uma ovelha de verdade? Eu já ouvi. Já vi uma criação de ovelhas lá quando eu vou pro sítio, aí tem um pessoal lá que cria ovelhas, né? Então eu olho de cá, assim, no morro são três cercados os tipos de ovelha, né? Eu acredito que deve ser uma forma de criar. Eu não conheço muito essa dinâmica, mas acredito que seja para isso. Então, nós sabemos que ela tem um pelo, né, fofinho, né? Quem já não fez lá na escola de colar algodão no corpinho da ovelha ou na igreja mesmo? Por quê? Porque o pelo dela é fofinho. Ela começa a dar lã desde que ela nasce, né? E elas ficam no curral, elas ficam guardadinhas, né? Será que elas voltam sozinhas para o curral? Vocês acham que elas voltam sozinhas? Não? Então vamos lá. Então a gente vai começar a contar essa história, a gente vai começar a contar, e depois a gente vai ver em qual parte bíblica, ou vocês vão até lembrando, né, recordando, qual a parte da Bíblia, qual a história da Bíblia que fala de ovelhas. O que ela quer falar para mim e para você hoje, né? Então eu tenho, deixa eu te contar aqui. Então, a tia tem, ó. Opa! Vamos virar o curral. A tia esqueceu de mostrar o curral, né? Então, esse aqui é o curral. Deixa eu te puxar mais pra cá. Aqui é o curral, né? Tem um laguinho. E a gente tá vendo que o sol está indo embora. Então, é tarde. Quando começa a ficar tarde, as ovelhas vão para o curral, né? Vão ficar guardadinhas lá. Então, o que a gente vai falar é sobre esse pastor de ovelhas. Esse pastor, né? Ele tinha ovelhas. Então, você já até sabe quantas ovelhas ele tinha, não sabe? Já sabe? Isso mesmo, 100 ovelhas. Então, todos os dias ele fazia isso. Trazia as ovelhas para o curral e começava a contar. 1, 2, 3. Que bonitinho, né? 4, 5, 6, 7, 8, 90, né? 90. Uai,
falou, gente, mas só tem 99 coelhos, ou ovelhas aqui, né? Todo dia ele fazia isso. Ah, não, tem 100, tinha esquecido, tem 100. Todo dia amanhecia, ele levava e ele permanecia lá no pasto com elas, né? Toda noite ele recolhia as ovelhas. E nesse dia ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 20, 21, 2, 3, 30, T1, T2, T3, e chegou até a 99. Ele viu, sabe, que estava faltando uma. Sabe o que ele fez, crianças? Não? Ah, eu já até sei, eu acho. Ah, ele fechou ali o curralzinho e foi dormir. Só tinha 99, fugiu uma só. Foi isso que ele fez? Vocês acham que ele foi dormir? Não, ele não foi dormir. Ele saiu, fechou o curral com as 99, saiu e foi correndo a procurar a ovelha que estava perdida. E ele gritava, chamava e nada dela responder. Já estava ficando noite. E ele estava preocupado porque ela ia, né, algum predador ia pegá-la ali e ia devorar, que ele não estava por perto. E aí ele ouviu lá longe, mé, mé. Aí ele, estou ouvindo. Ela está onde? Será que ela está? E ele foi chegando mais perto lá do arbusto. E aí, crianças, ele viu que ela estava presa a uns arbustos lá, ela se enfiou lá no lugar que ela ficou presa nos arbustos. Aí ele pegou, puxou a ovelhinha com o seu cajado, né? Puxou a ovelhinha com o seu cajado e trouxe a ovelhinha até o curral. Trouxe a ovelhinha para o curral, né? E aí, crianças, completou a 100. E ele ficou muito feliz, porque ele tinha conseguido trazer a ovelhinha de volta. Seu coração transbordava de alegria, porque ele trouxe a ovelhinha de volta. E antes da gente falar, da gente refletir, a gente saber quem são essas ovelhas e quem é esse pastor, nós vamos falar da característica desse animal, dessa ovelha. E a gente vai perceber por que Jesus não usou outro animal nessa parábola dele. Por que será? Por que ele usou um pastor, né? Essas ovelhas, por quê? Então vamos ver cada característica dela e a gente vai pensando em nós quanto cristãos, eu, você, certo? Então a gente vai colocar aqui e a gente vai conversando, tá bom? Deixar bem bonitinho aí. Então, primeiramente, essas ovelhas, a ovelha é um animal dócil. Quantas vezes a gente, enquanto ovelhinha, né, na nossa igreja, nós perdemos essa característica. São valores que nós temos que resgatar, né? É um tipo de caráter que nós temos que ter embutido no nosso coração. Ser dócil. Por mais que às vezes as situações venham nos querer tirar, mas a gente tem que ser firme, porque nós conhecemos a palavra. Então, as ovelhas, elas são dóceis. E olha outra característica, quando elas iam para o pasto, quando a ovelha vai para o pasto, ela não sabe diferenciar o que é bom
e o que é veneno. No meio das ervas daninhas que tem ali, ela não sabe diferenciar. Por isso que o pastor está presente em todos os momentos na vida das ovelhas. E aí, criança, quem é esse pastor? Jesus. As ovelhas somos nós, estão percebendo? Então, como que a gente vai diferenciar as coisas ruins e boas deste mundo se a gente tiver a presença do nosso bom pastor, que é Cristo? Então, as ovelhas também, elas não sabem diferenciar. Por isso que todo o tempo o pastor está ali com elas. Elas são medrosas, as ovelhas são medrosas. Se elas ficarem soltas e não perceberem a presença do pastor dela, elas ficam amedrontadas. E é por isso que nós temos que ter a presença de Jesus na nossa vida todos os dias. Por quê? Porque o medo, né, não vai nos causar medo mediante tantas coisas que está acontecendo. Que acontece, que está acontecendo hoje no presente conosco, né? Então por isso nós não vamos ter medo. Elas só têm medo, as ovelhinhas, quando o pastor se afasta, quando elas não sentem a presença, elas têm um faro muito aguçado. Desculpa, um faro muito aguçado. Então elas sentem até o cheiro do pastor delas, né? Outra coisa, elas não sabem se defender. Se vier algum predador, vai pegar. Mas se elas sentirem a presença do pastor no meio delas, elas não temem. E assim somos nós. Nós, em certas situações das nossas vidas, nós não sabemos nos defender. Ou às vezes a gente se defende até de uma maneira errada. Mas se a gente tiver um bom pastor, o pastor por nós, que é Jesus Cristo, com certeza nós iremos ter sabedoria vindo do alto dos céus para nos defender. E quando a ovelha ela está machucada, o que o pastor delas faz? Coloca ela no ombro e leva para cuidar. Assim Jesus faz conosco todos os dias, né? Todos os dias Jesus faz isso comigo e com você. Quando nos vê ferido, com medo, não precisa ser ferido na pele, não. Mas quando ele nos vê ferido, ele vai nos buscar. Ele nos pega no colo, nos ombros, né? Outra característica da ovelha é que ela tem uma tendência muito forte de ter muitas moscas em cima dela. Então, o que o pastor faz? E aí, quando ela tem algum machucadinho, né, na pele, até quando vão rosquear, né? Rosquear quer dizer tirar a lã dela, às vezes fica algum machucadinho. Se essa mosca ela pousa, ela coloca bichinho lá dentro e cria uma ferida muito grande. Então, o que o pastor dela faz? Passa óleo, né? Ele passa óleo no ferimento dela para livrar ela do mal. E Jesus nos unge todos os dias com esse óleo dele, né? Com esse óleo dele, nas nossas enfermidades, né? Para que a gente sinta esse alívio, a gente se sinta protegido. E mais uma característica é que elas têm um grande estômago. Elas comem o dia todo. Elas não conseguem ficar deitadas de tão pesada. Se elas ficarem por muito tempo, o estômago comprime o pulmão. Aí o que o pastor faz? Fica lá perto, né? Levanta à noite para ver se tem alguma caída, porque senão elas não conseguem levantar e o peso, né? O estômago que é muito grande, cheio, porque elas comeram o dia todo, está muito cheio, comprime o pulmão, falta o ar, né? E elas vêm a falecer. Jesus faz isso o tempo todo conosco. Quando nós estamos pesados do pecado, né? Não estômago, nem de comida, mas de pecado, que nós
somos jogados no chão, estamos derrubados, né? Até que o pecado nos mate, né? Nos derrote. Ele vai lá, nos levanta, diz: estou aqui contigo, você não vai ficar aí caído não, vou te levantar. Às vezes até por uma tristeza mesmo, por situações, né, adversas aí que a gente passa na vida, tanto eu passo, como os pais de vocês, como vocês mesmo, crianças, quanto crianças, né? Tá desanimadinho, caído, cai lá, ele vai. À noite, quando a gente pensa que, será que ele está dormindo? Tá nada, tá lá acordado para te levantar. Levanta, estarei contigo, estou contigo. Ele usa, aqui diz que o pastor, ele usa o cajado para quando a sua ovelhinha cai. Eu acredito que aquela que ficou perdida lá no meio dos arbustos, ele usou, né, esse ganchinho para poder puxar. E Jesus faz isso conosco todos os dias também com o seu cajado. Venha para mim. Isso. Ela é fiel. Olha que característica linda. A ovelha é fiel. Ela só obedece o pastor dela. Ela pode ouvir outros pastores, pode chegar outros pastores lá perto, falar que elas não ouvem. Elas ouvem a voz do pastor delas. E é isso que a parábola quer nos ensinar, que nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir o nosso bom pastor. Pode muitas pessoas, né, na escola, na rua, o vizinho, falar um monte de coisa, mas nós temos que ouvir só o nosso bom pastor, que é Cristo. Pode parecer qualquer pessoa na nossa vida para falar, para dizer que a Bíblia está errada. Não, nós temos que ter conhecimento para dizer: não, meu bom pastor é Cristo, está aqui, ó. A Bíblia fala isso. E eu vou seguir o que a Bíblia me fala. Então, sabemos que quem é esse bom pastor? Quem é esse pastor na nossa vida? É Jesus, né? E aí, criança, para mim e para você, nós temos sido ovelhas fiéis a Cristo, mediante todas essas características, né? Nós temos sido fiel igual essa ovelhinha da parábola? Será? E aí, a parábola da ovelha perdida está lá em Mateus, tá? 18, 12 a 14. Então vamos aqui, criança. Abram aí suas Bíblias. Mateus 18, 15, 18. A tia anota tudo, tá? Para não esquecer os mínimos detalhes que a gente precisa, que assim como fala o meu coração, vai falar também ao seu, né? 18, 12, 14. Parábola da ovelha perdida. Também está no livro de Lucas, tá, criança? No capítulo 15. Então diz assim, do 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se extraviou? Jesus perguntando. Essa parábola ele estava contando. E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá, por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, né? Um só. Ele preferiu, pastor, preferiu deixar as 99 e ir em busca daquela que estava perdida. E assim Jesus conta na parábola também. E por quê que ele conta essa parábola? Porque Jesus conhecia o pensamento ali de todos que seguiam a ele, né? Eram fariseus e ele conhecia, e professores também da lei, ele conhecia o pensamento de cada um ali. E eles ficavam julgando Jesus porque Jesus aceitava estar no meio daquelas pessoas, né? Jesus
gente lembra lá de Zaqueu, né? Jesus foi estar com Zaqueu na casa dele, então ele foi muito julgado, as pessoas, a multidão que estava ali reclamou, né? Como que Jesus vai estar com um pecador, né? Que eles julgavam como pecadores como homens ruins, os cobradores de impostos. Então, eles ficavam, né, julgando Jesus, por isso que Jesus contou. Ali tinha os fariseus e professores da lei, julgando a todo momento, porque que Jesus está indo com aquele cobrador de impostos, porque que está conversando com ele não pode, né, porque são pecadores. Então, por isso que Jesus contou essa parábola lá no meio. Então, o que nós podemos perceber? O que ele queria também mostrar àquelas pessoas que todos ali eram pecadores, né? O único santo ali era ele. É ele até hoje em nossas vidas. Então, todos eles pecadores e mereciam da compaixão de Cristo, da compaixão de Jesus por eles, né? Então, nós somos... O que nós podemos ver? O que Jesus estava ensinando também aquele pessoal, que todos somos ovelhas, ele é o bom pastor, e quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós fazemos igual aquela ovelhinha, ficou afastada, né? Ficamos perdidos como aquela ovelha, e sozinhos nós não conseguimos encontrar o caminho de volta, nós não conseguimos. Então, enquanto os fariseus pensavam que eles eram justos e não precisavam se arrepender, Jesus reconhecia os seus pecados e fazia eles se arrepender. Quando Jesus encontrava com um cobrador de impostos, não era para dizer, que legal que você está fazendo isso, mas era para mostrar que eles precisavam se arrepender, certo? Então, nós podemos também refletir, lá no Salmo 23:1, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, Salmo 23:1. Acharam? Peraí, a Bíblia da tia tem muita página, a Bíblia de estudo. 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E também vamos refletir em um outro versículo, lá em Mateus 9, Mateus, voltem lá no livro de Mateus. Mateus 9, 12 e 13. 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então, quando ele fala aqui de doentes, é quando nós estamos doentes do pecado, né? Então, ele veio para salvar quem está perdido, não para condenar. Então, ele queria mostrar àqueles fariseus, eu não vim aqui para condenar ninguém, não. Eu vim para salvar quem está perdido, por isso que eu estou no meio deles. E é isso também que nós temos que fazer. Como aqueles trabalhadores da vinha. Escutar o chamado de Deus e falar desse Deus maravilhoso, né? Que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar de todos os pecados. Então, crianças, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, ficou para mim, eu deixo para vocês e para a família Gileade, que cada ovelha é preciosa, né? Cada ovelha é preciosa. E que Jesus não nos deixe cair, ficar no pecado. Ele vai e nos busca, assim como aquele homem não foi negligente, aquele pastor, ele foi lá, tinha as 99, ele deixou as 99, não por negligência, não por descuido, ele foi buscar a que estava perdida.
né? Cada vida, a minha vida, a sua vida, a família de cada um é preciosa aos olhos de Deus. Está aí, né? Então, mais uma vez, relembrando o porquê Jesus deu sua própria vida em resgate de suas ovelhas que somos nós. Tá bom? Que essa palavra penetre no nosso coração, que a gente possa falar, né, a cada pessoa que está ao nosso lado, desse Jesus maravilhoso, que não veio para nos condenar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Um resto de domingo abençoado, um bom almoço para vocês, que o Senhor esteja presente em todas as situações da vida de vocês. Beijo imenso no coração de vocês.